Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo o professor Paulo Bahia, prazer muito grande recebê-lo aqui no canal. Para quem ainda não o conhece, ele é professor aposentado pela Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, de Sociologia, né? Ele tem a formação dele em Sociologia, Ciências Sociais, pela Federal do Rio, mestre em Ciência Política, pela Federal Fluminense, é doutor em Ciências Sociais pela Federal Rural do Rio de Janeiro, e tem pós-doutorado também, e trabalha atualmente em dois grupos de pesquisa, um que é um grupo sobre estudos de violência no IFIX, na Federal do Rio, e o outro sobre democracia na UERJ. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no canal. A gente vai bater um papo aqui principalmente sobre a questão das eleições municipais, né, que estão próximas. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria perguntar sobre a atuação desses dois núcleos de pesquisa. Se puder contar um pouquinho, né, para o pessoal saber quais são as atividades, como que são os encontros. E é isso, agradecendo muito, então, sua presença e já deixo a palavra com você, professor. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, amigos, amigas. Eu agradeço muito o convite. Eu me aposentei em 2017, já era professor, sou um professor velho, desde 1977, como professor da UFRJ, me aposentei do dia a dia em 1977. Mas continuo vinculado, continuo fazendo pesquisas na UFRJ, com um grupo que a gente compõe a Rede Fluminense de Pesquisadores em Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. Então, nós é um grupo amplo, que são pesquisadores da cidade do Rio de Janeiro, em que nós fazíamos seminários, encontros, e agora, com o afastamento, com a quarentena, nós estamos desenvolvendo os trabalhos via Zoom, via as plataformas digitais. Provavelmente, o que nós estamos focando atualmente é um mapeamento territorial pelos grupos armados no estado do Rio de Janeiro, envolvendo tudo que é possível nisso. E aí você tem a questão da política, das eleições, das milícias, da desigualdade social. Você acaba pegando um pouco de tudo. Mas o foco efetivo é o controle territorial por grupos armados, facções criminosas, milícias, e o poder público atuando de maneira ilegal nessas áreas. O grupo da UERJ, que é coordenado pelo professor Geraldo Tadeu, ele tem um foco que é o estudo da democracia no Brasil. O estudo da democracia no Brasil, e nós estamos, sobretudo, a partir de 2016, aumentando e intensificando essa temática na medida em que várias ações se confrontam em relação à democracia clássica liberal e mesmo aspectos vinculados à ampliação da democracia, com democracia participativa, com outras concepções de democracia. Esses dois estão trabalhando. E em relação a isso, eu venho há muitos anos acompanhando o processo eleitoral. Eu acompanho o processo eleitoral nacional para presidente da República, acompanho o processo eleitoral do estado do Rio de Janeiro para governador, formação das bancadas estaduais e federais, e da cidade do Rio de Janeiro para município e vereadores. Outras cidades eu não tenho braço para acompanhar as eleições, embora eu tenha muita referência e tenha muito diálogo com colegas que acompanham as eleições de São Paulo, de Porto Alegre, de Salvador, de Belo Horizonte. Eu mantenho diálogo e, na verdade, eu repasso muito do que eles me informam, porque, pessoalmente, é impossível acompanhar
são 5.570 municípios, então você tem complexidades muito grandes. Então, na nossa fala de hoje sobre o processo eleitoral, tem algumas questões gerais sobre as eleições no Brasil, sobre o clima geral político que nós estamos vivendo, de ataque à democracia, de violências, e como isso vem se refletindo nas principais cidades brasileiras. Eu vou focar no Rio, mas trazendo alguns elementos de outras cidades. Muito bom. É porque o Rio é um caso exemplar, né? Sobretudo nesse momento que a gente tem vivido, em que o governo federal tem uma relação com o Rio de Janeiro, né? O seu celeiro eleitoral começa no Rio, né? O governo Jair Isso. Bolsonaro. E só uma questão que eu queria perguntar também, sobre como você vê a possibilidade de impacto das eleições municipais, uma vez que, por exemplo, na última eleição municipal, a gente teve uma espécie de termômetro do que aconteceria, do que poderia vir a acontecer, né, intercalando as eleições municipais com as eleições presidenciais. Então, foi um momento que, por exemplo, o PT perdeu muito nas eleições municipais passadas, né? E dali a gente já podia perceber um movimento político no sentido partidário nas eleições municipais passadas. E agora, novamente, a gente já tem 2 anos de governo Bolsonaro quase, né? E vem as eleições municipais. Como que você vê a possibilidade de impacto disso no governo federal e na política de um modo mais amplo, agora com o debate das eleições municipais? Uma excelente pergunta, Caio. A eleição de 2016 nas prefeituras consolidou um clima de desânimo que o eleitor tinha com o sistema político. Então, você teve muitas surpresas eleitorais em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Salvador. Você teve surpresas eleitorais, essas surpresas em função do desencanto da maioria da população com o sistema político. Tivemos também um elevado número de votos brancos, nulos e abstenção na eleição de 2016. Ainda não estava definido, delineado, um vetor para onde essa insatisfação iria. Ela se consolidou em 2016 no não voto, no voto nulo, em branco e abstenção, e na surpresa de algumas candidaturas, como no caso de São Paulo, do João Dória, como no caso do Rio, do Marcelo Crivella, como no caso de Porto Alegre, do Marquês Zan, enfim, você Belo Horizonte, do Calil, enfim, você teve algumas surpresas de candidatos que fizeram um discurso claramente antissistema. Então, a questão antissistema já estava posto na eleição de 2016. Isso cresceu a partir do resultado de 2016 para a conjuntura política de 2017, com uma crise enorme do governo Michel Temer, os processos de investigação no governo Michel Temer aumentaram isso, e em 2018 a gente começa a eleição com esse quadro de desânimo. A Lava Jato muito atuante, a prisão do Lula, a população muito desanimada, muito desalentada. Inclusive, nessa época, no início de 2018, eu escrevi um artigo que foi publicado no Jornal o Globo, falando que o não voto seria a marca da eleição de 2018, porque as primeiras pesquisas, ali em janeiro, fevereiro de 2018, você tinha uma baixa adesão às candidaturas e uma quantidade muito grande de pessoas que diziam que não iam votar em nenhum candidato. Ao longo da campanha, isso mudou. Essa insatisfação indefinida, essa insatisfação contra o sistema, ela foi canalizada pela campanha de Bolsonaro, de maneira muito surpreendente em termos das técnicas clássicas de análise de campanha eleitoral. Pois Bolsonaro não tinha tempo de televisão e de rádio, ele não tinha fundo eleitoral razoável para fazer a sua campanha, enfim. Então, quando você comparava com as demais eleições
presidenciais de 1994 até 2018, eu costumo dizer que a eleição de 2018 é uma eleição disruptiva, porque ela muda completamente o cenário. A chapa do Geraldo Alckmin trabalha para fazer um grande bloco de apoio partidário capilarizado, com 60% do tempo de televisão, concentrando a maior parte do fundo eleitoral de financiamento de campanha. O Henrique Meirelles, no MDB, tem um enorme tempo de televisão e muito recurso. O Fernando Haddad tinha uma enorme capilaridade com o PT, o PCdoB, e muito recurso do fundo eleitoral. Enfim, você tinha isso. Duas candidaturas apostaram nessa via antissistema. Foi Bolsonaro, com um discurso absolutamente violento, um discurso trazendo elementos morais fortes, e o discurso de Marina Silva, num discurso mais ambientalista, também moralista, mas que não conseguiu cativar a população. Os discursos clássicos políticos do Haddad, do Ciro Gomes, do Henrique Meirelles, do Geraldo Alckmin, foram derrotados nesse processo. Então, você tem a consolidação da vitória de Jair Bolsonaro em 2018, e o Jair Bolsonaro ele faz uma campanha em que ele é sustentado por um discurso que é capilarizado via redes sociais e via redes de smartphone, o WhatsApp e o Instagram. O Instagram não, o Telegram, fugiu outra rede, que é semelhante ao WhatsApp, né? Enfim, então foi uma novidade, mas é curioso, porque as outras candidaturas, a candidatura do Haddad, a candidatura da Marina Silva, a candidatura do Meirelles, do Alckmin, tinham uma estrutura de campanha digital muito forte também. Às vezes eu fico meio surpreso com as pessoas falando que não tinham. Não, eles tinham. Só que o discurso não colou. O discurso que colou foi o discurso de Bolsonaro e, portanto, você teve uma migração de eleitor do Alckmin para o Bolsonaro. A região sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles vão canalizar uma enorme transferência de votos que vão do... Peraí, minha netinha, tchau. Dá tchau para o Então, acontece isso, e isso é um fato que nós vemos discutindo muito na questão do questionamento aos valores democráticos. Então, o Bolsonaro ele não esconde o seu discurso, ele faz um discurso claramente contra, englobando essa ideia antissistema. A Marina usa um pouco, mas a Marina não faz um discurso fascista. Eu não gosto de usar o termo fascista, mas para facilitar o entendimento, o Bolsonaro fez um discurso a favor da tortura, contra o Congresso Nacional, contra o Judiciário, e, ao mesmo tempo, se aliançou com um enorme grupo que apoiava a Operação Lava Jato. Isso deu a vitória eleitoral, e não apenas deu a vitória eleitoral a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro carrega, junto com a vitória dele, a eleição de vários governadores que foram surpresa no Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Amazonas, Santa Catarina, enfim, ele faz isso. Os governadores, como João Dória, como o Mena, o Zema em Minas Gerais, se apoiam na campanha de Bolsonaro. O próprio Zema é uma surpresa em Minas Gerais. Todos foram eleitos caudatários desse discurso de Bolsonaro e se aproveitaram disso. Elegem uma grande bancada também, uma grande bancada de deputados federais, foi eleita a segunda maior bancada
na Câmara dos Deputados. A primeira foi do PT, a segunda foi a do PSL, e além de outros deputados que não eram do PSL, mas eram agregados. Por que eu estou fazendo esse histórico? Eu estou fazendo esse histórico para chegar às eleições de 2020. Nós, de 2019 para agora, nós vivemos, primeiro, o sistema político tradicional foi atropelado efetivamente com a eleição disruptiva de 2018. De 2019 até agora, o discurso de Bolsonaro ele se consolidou numa ampla parcela da população. Ele se transformou de algo indefinido e que correu para Bolsonaro na eleição, um apoio concreto às ações de Bolsonaro. E esse apoio concreto através de manifestações de rua, através da intensificação do processo de negacionismo, que não é só um processo de fake news, não é só um processo de montagem de mentiras, mas um processo de revisionismo histórico, de revisionismo cultural, que intensificado não apenas nas redes, mas através de políticas públicas, via Ministério da Educação, via Ministério da Infraestrutura, via Ministério dos Direitos Humanos. Enfim, você tem toda uma movimentação nesse sentido que faz com que o cenário sociopolítico-cultural brasileiro tenha uma radical modificação de 2019 e 2020. E é nesse clima que nós temos as eleições para os 5.570 municípios agora que foram transferidos para o dia 15 de novembro em função da crise sanitária. Dia 15 de novembro, primeiro turno, e nas cidades acima de 200 mil eleitores, se houver, tem a possibilidade de um segundo turno. Então, o que nós estamos vendo nesse processo? Esse processo do governo Bolsonaro, ele não foi tranquilo. O Bolsonaro ele teve um enfrentamento grande de setores dos movimentos sociais que resistiram a isso, setores dos movimentos sindicais, alguma oposição no Congresso Nacional, uma oposição mais visível das ações contra as instituições no Supremo Tribunal Federal. E agora, ao longo de 2020, no início de 2020, no primeiro semestre de 2020, se combinou duas histórias. A história do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre as fake news de ameaça ao Supremo e as manifestações contra o Supremo e contra o Congresso Nacional, em outro inquérito, acabam afunilando no Palácio do Planalto, acabam dirigindo-se, sobretudo, ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro e ao grupo muito próximo a eles. O resultado foi que o Supremo Tribunal determina buscas e apreensões em empresários que financiam as manifestações contra a democracia, contra o Supremo Tribunal e contra o Congresso. O inquérito das fake news se junta ao que foi produzido no Congresso Nacional da CPI das fake news. E, como eu disse, isso chega muito próximo ao Carlos Bolsonaro e ao Eduardo Bolsonaro. Nesse movimento, o Jair Bolsonaro ele faz uma ação no sentido de esvaziar esses processos naquilo que eu chamo de silêncio pragmático, que, na minha opinião, o Jair Bolsonaro não é contido. Ele não é uma figura que é possível se conter. Jair Bolsonaro, como outros presidentes, como Collor, por exemplo, que podia ser contido. Ele não é do tipo de ser contido, ele vai enfrentar. Tanto que você tem o episódio do dia 22 de maio, em que ele quer intervir no Supremo Tribunal Federal, destituindo os ministros. Enfim, esse clima que a gente vive ali no final de maio de 2020, ele é transformado num acordão que ele faz com os deputados fisiológicos que se chamam centrão, que eu discordo do termo centrão, porque eles não são um centro político, eu chamo de blocão, que é um bloco
econômico do toma lá da cá, né? Ele faz isso com vias de acesso ao partido, ao DEM, e vias de acesso ao MDB. Eles formam uma maioria provisória lideradas pelo Rodrigo Maia e com esses partidos fisiológicos, e eles dão uma trava nesse processo que estava avançando e que ameaçava efetivamente a figura do presidente da República, com a possibilidade de um inquérito, a solicitação de um inquérito da PGR junto à Câmara dos Deputados. Então, ele procura barrar isso. E, neste processo, a gente tem, a partir de 15 de março, acelerando a pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 atropela novamente todos, é uma surpresa sanitária, e essa surpresa sanitária ela tem dois vetores. Um vetor de proteção da vida da população e outro vetor que é a inevitável consequência na paralisação das redes produtivas em função da doença, né? A estratégia de Bolsonaro, ele apostou em criar uma falsa divisão entre essas duas perspectivas. E ele, ao fazer isso, ele contrapôs a ideia de salvar a economia à ideia de salvar vidas. E como isso está absolutamente ligado, quer dizer, as pessoas estão sendo vítimas da doença, perdendo emprego, elas estão sendo vítimas da doença porque elas não podem circular, porque o funcionamento das máquinas produtivas, elas adoecem, as pessoas adoecem e morrem. Então, a parada não é só uma parada por decreto do prefeito, do governador ou do presidente da República. A parada ela acontece em função da própria doença, né? Então, mas o Bolsonaro ele criou essa divisão. De um lado, a economia, de outro, as ações de salvar de saúde da vida. Os prefeitos que estão lidando diretamente com a população nos seus postos de saúde, nos seus hospitais, na maioria das cidades. No caso do Rio de Janeiro é diferente, porque o Rio de Janeiro ainda tem uma rede federal muito grande de hospitais, mas a maioria das cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e dos outros municípios, quem cuida diretamente disso é o prefeito, é o posto de saúde, a UPA, enfim, que foram demandados em relação a isso. Então, os prefeitos, de maneira muito sábia nesse sentido, tomaram medidas de isolamento social, medidas de contenção de aglomerações, de circulação, e fizeram isso bem. Os governadores fizeram isso de maneira intermunicipal. O Supremo Federal tomou uma decisão importante, que foi garantir, embora com atributos concorrentes, federativos, o município, Estado e União em relação à saúde, ele garantiu a autonomia federativa dos municípios e dos estados, para que esses pudessem tomar medidas de contenção do contágio da Covid-19, e o presidente da República teve uma opção discursiva diferente dessa, enquanto o seu ministro da Saúde, o Mandetta, caminhava nesse vetor de proteção à vida. Então, havia uma dubiedade. O governo federal ele tomava ações no sentido de apoio a prefeitos e governadores, e o discurso do presidente da República era contrário a isso. 2 ministros caem, o Mandetta cai, o substituto do Mandetta cai, e a gente vive até hoje com um ministro provisório, né? Sem definição. Enquanto que esse discurso falso do presidente da República de contrapor a economia à questão da defesa da saúde, ele acabou sendo vitorioso no conjunto da população. Por que ele acabou sendo vitorioso? Porque as pessoas associavam a ideia de que o seu emprego foi embora, de que o comércio está fechando as portas, a pequena indústria está fechando a porta, ao discurso de que o Bolsonaro tinha avisado isso. Então, o Bolsonaro ele é beneficiado por essa dúvida da população, pelo sofrimento da população. Junto a isso, o governo federal tomou medidas no sentido de reforçar a economia
pela linha do Henrique Marinho, pela linha de alguns outros ministérios, mas que foi, não do Paulo Guedes, mas desses outros ministérios, que foi apoio às redes produtivas, foram as leis de iniciativa do Congresso de garantias de emprego e o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que é uma iniciativa do Congresso Nacional, mas que também foi apropriada. O Bolsonaro ele se deu conta que ele podia se apropriar das pautas do Congresso Nacional, deixando para os partidos, sobretudo dos partidos de oposição, a renda mínima é uma conquista dos partidos de oposição, mas foi apropriada por Bolsonaro, e Bolsonaro reserva para os partidos de oposição um discurso que se concentra na questão da moral, dos costumes, que é uma pauta que Bolsonaro ele enfrenta com facilidade e quer deixar com essa bandeira com as oposições que interessa a ele. As pautas de proteção social, ele sequestra essas pautas e ele tem ganhos com isso. Eu falo isso porque isso cai na questão desses dois vetores que eu venho trabalhando. O apoio aos parlamentares fisiológicos do Congresso Nacional. Esses parlamentares precisam reforçar suas bases eleitorais em cada município e as ajudas às pequenas e médias empresas, ou mesmo às grandes empresas, que garantiram empregos mesmo com salários reduzidos, e o auxílio emergencial de R$600, que ajudou 65 milhões de pessoas ao longo desse período. Então, é evidente que isso tudo trouxe para Bolsonaro um capital que já era positivo, ele aumentou esse capital positivo. E de maneira também muito esperta estrategicamente, ele não está entrando diretamente nas campanhas eleitorais, porque esse blocão, esse conjunto de partidos que estão dando sustentação a ele, eles disputam em cada município. Então, você tem disputas entre DEM e MDB, entre PTB e PP, entre republicanos e PSL. Então, ele não está entrando nessas disputas. Talvez em 2 cidades ele vá ter uma participação mais intensa, discreta, mas mais intensa. No caso do Rio de Janeiro, como você bem citou, é aqui que ele tem sua trajetória política, desde a campanha de 1992 para vereador da cidade do Rio de Janeiro, que é eleito, depois é eleito deputado federal em 1994, e de lá para cá nunca mais perdeu nenhuma eleição, e ele tem uma base eleitoral. Em 2014, foi o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro, enfim, então ele tem uma base grande. O seu filho Carlos é vereador da cidade do Rio de Janeiro, o Flávio é deputado estadual há algum tempo, foi eleito muito bem votado, o mais votado para o Senado em 2018, e eles vão ter sim uma participação mais próxima na reeleição, que tudo indica será de apoio a Marcelo Crivella, já que o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro estão no Republicanos, e em São Paulo para enfrentar, sobretudo, o Bruno Covas, que é o candidato do Dória, né? Que é o candidato à reeleição do Dória. Então, essas sejam as duas cidades que talvez ele tenha maior presença. Nas demais cidades, você vai ter um sistema que eu particularmente avalio como muito ruim. Ele não vai se aproximar, mas os candidatos a vereador e a prefeito não vão fazer oposição a Bolsonaro, vão procurar, mais uma vez, entrar na esteira rolante de Bolsonaro para tentar sucesso eleitoral. É o que nós estamos vendo em Porto Alegre, é o que nós estamos vendo em Salvador, é o que nós estamos vendo na maioria das cidades da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, e é o que me surpreende com a candidatura do Márcio França em São Paulo. O Márcio França, que é um candidato do Partido Socialista Brasileiro, ele também faz uma campanha de contrapor-se a João Dória, sobretudo, e não bater em Bolsonaro, como o PSB faz
no Congresso Nacional com o deputado Alessandro Molon, que é o líder não só do PSB, mas é o líder da oposição no Congresso. Então, nós vamos ter uma eleição que o governo federal está impactando a eleição e vamos ter o reverso. O resultado da eleição impactando também o governo federal. Na medida em que eu não enxergo até agora, pelo menos em todas as pesquisas que eu tenho realizadas, de mais de 100 municípios, de que o governo Bolsonaro não será colocado em questão. As suas propostas antidemocráticas não serão colocadas em questão. E questões de natureza moral, como o aborto, como a questão LGBT, a oposição vai falar e ele vai ser contra essas questões, questão de cotas para a população afrodescendente. A oposição vai falar e ele será contra, que isso fortalece a maioria, o fortalece junto à maioria dos seus eleitores, e ele quer que seja assim. Então, nós não podemos escrever o resultado da eleição de 2020, que vamos ter de imediato, no dia 15 de novembro, pelo menos 90% dos casos resolvidos, sobrando aí na faixa de 10% para o segundo turno, mas os vereadores se resolvem todos no dia 15 de novembro, nós vamos ter o fortalecimento desses partidos do blocão, do fortalecimento desse partido do blocão com o discurso afinado a Jair Bolsonaro. A oposição, ela vai eleger vereadores, mas eu não estou enxergando sucesso na oposição aonde ela poderia ser mais forte. No caso de São Paulo, o candidato mais forte da oposição é o Márcio França, e o Márcio França está com esse discurso que eu falei há pouco. Belo Horizonte, o Calil deve ganhar com muita facilidade a eleição, não dando chance para que os partidos PT, PSB, Rede tenham alternativas. No Rio de Janeiro, nós vamos ter uma campanha em que o Crivella está muito bem colocado e que o adversário mais forte para enfrentar o Crivella, que é o Eduardo Paes, está com muitos problemas a partir das buscas e apreensões que aconteceram antes. Num segundo patamar, nós temos a Marta Rocha, do PDT, uma deputada estadual, que fica na mesma faixa da Benedita da Silva, que é do PT, em torno de 8% a 10% dos votos, as duas, e um pouco abaixo, um candidato muito conservador, que é o Cabo Daciolo, do Avante. Então, os demais candidatos de todos os espectros políticos, da juíza ligada ao Witzel, do PSOL, do PSTU, do Novo, do MDB, são todos candidatos inexpressivos no Rio de Janeiro. Como está acontecendo em São Paulo, em que você tem, na verdade, duas candidaturas fortes, que é a candidatura do Bruno Covas e a candidatura do Márcio França. No caso de Porto Alegre, nós temos uma disputa maior. O atual prefeito, o Marquesan, ele vai enfrentar o Fortunati, que já foi prefeito pelo PTB, vai enfrentar o Beto... Fugiu o nome agora do candidato do MDB, vai enfrentar a candidata do PSOL, que é uma jovem militante, deputada federal muito importante, vai enfrentar a Manuela Dávila, que vem com muito peso. Talvez seja a eleição mais disputada nas cidades que nós vamos ter das capitais. Eu estou focando muito em Porto Alegre, porque todas essas forças elas estão equiparadas, não estão como no caso de São Paulo, em que o PT tem um candidato muito forte, fraco, em que o PSOL, junto tem uma candidata que tem nome, mas não está bem eleitoralmente, que é a Erondina e o Boulos, né? Então, você não tem uma competitividade que possa apontar para o segundo turno nas demais cidades.
E, como eu já citei, Belo Horizonte, o Calil leva com facilidade, juntando eleitores de tudo quanto é matrizes eleitorais. Então, eu fico por aqui, vamos desdobrar. Mas, de qualquer forma, respondendo a tua pergunta, a eleição vai ter impacto, sim, porque a eleição fortalece uma linha, mesmo que não fortaleça um partido, mas fortalece, neste momento, um estancamento da campanha fora Bolsonaro. E só mais uma última pergunta, como que você vê a retirada da candidatura do Freixo, né, que estava cotado e tudo, nesse cenário, e a possibilidade de aliança entre vários partidos? Por que isso não foi possível? Por que você acha que a oposição está encontrando tanta dificuldade em criar um outro bloco que consiga resistir e disputar efetivamente as eleições agora nas capitais, nessa... Deixa eu começar pelo final, Caio. Deixa eu começar pelo final, pela segunda parte da tua pergunta. Eu estou numa figura de linguagem dizendo que em 2018 as oposições foram atropeladas. Elas saíram absolutamente desnorteadas do processo que aconteceu ali em 2018. Isso o PT, o PDT, o PSB, a Rede, o PSOL, todos eles foram atropelados. Eles ainda não conseguiram uma rearticulação capaz de os unir, inclusive na Câmara dos Deputados e muito menos no Senado, em que a influência é menor. Isso aumenta quando você vai de cidade a cidade. Você tem, eu citei o caso de Porto Alegre agora, em que você tem várias candidaturas com perfil oposicionista que poderiam se juntar numa frente anti-Bolsonaro. É que isso não interessa aos candidatos a prefeito. Os candidatos a prefeito preferem tornar a eleição local, com discussões do poder local, do poder municipal, que nacionalizar a discussão. Porque se nacionalizar a discussão, o Bolsonaro ganha. Essa é uma das questões. Aí vamos agora para a questão do Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo fez uma proposta ousada de união de todos e enfrentou muitas resistências internas no seu partido e havia a possibilidade de sucesso de união com o PT, com o PDT, com o PSB, com a Rede, com Cidadania. Enfim, isso não estava aparente. E havia um outro dado também, que são os dados de pesquisa. O Marcelo Freixo é um deputado muito importante. O Marcelo Freixo teve um papel decisivo na eleição passada, de 2016, na qual ele chega ao segundo turno de maneira épica aqui na cidade do Rio de Janeiro, perde para o Crivella, mas consegue ali entre 25% dos votos da cidade do Rio de Janeiro. Ele se consolida como uma grande liderança regional e vai para a Câmara dos Deputados como o segundo deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro e tem essa projeção nacional. Então, o Marcelo Freixo, pelos dados que eu tenho das pesquisas, ele não conseguiria chegar ao segundo turno aqui no Rio de Janeiro sozinho, com o pessoal, como ele fez em 2016. Então, reproduzir o ambiente de 2016 não seria possível para o Marcelo Freixo, ao mesmo tempo que o sucesso de atrair os demais partidos estava vinculado ao fracasso. Então, o Marcelo Freixo ele fez uma fala geral, oportuna para a população, da necessidade de se pensar uma grande frente para enfrentar o bolsonarismo. O que eu situo é que essa fala terá resultado não agora, porque o bolsonarismo está tão forte que falar numa frente contra o Bolsonaro agora, você acaba se perdendo mesmo. E como aconteceu em São Paulo, enfim, não vou repetir aqui o que aconteceu em todas as demais cidades. Então, para reforçar, o Marcelo Freixo ele fez uma fala estratégica. Ele fez uma fala agora, em maio, mas apontando para 2022, apontando para o futuro e não visando as eleições de
de 2020. Ele traçou um futuro a médio prazo, que é pensar 2022. E eu acredito que a fala dele foi bem... voltará a ser pauta de discussão depois, em 2021. Então, essa é a ideia que eu tenho agora. E fechando, dizendo que a eleição municipal, nos 5.570 municípios, ela não será nacionalizada por essas duas vertentes. O bolsonarismo, que não quer brigar com a sua base de apoio muito ampla e diversa, e a oposição, que não quer se expor a uma derrota para o bolsonarismo mais uma vez. O cenário não é dos melhores, né, professor? Não, o cenário é desanimador. Eu tenho um artigo meu que vai ser publicado daqui a umas 2 semanas, em que eu falo sobre isso, sobre a tristeza, sobre a desesperança, sobre que está nos movendo junto com a doença da Covid-19. Justamente. Bom, só tenho a agradecer a conversa. Vamos encerrando aqui, infelizmente. Gostei muito de ouvi-lo, professor. Eu costumo pedir para deixar uma última palavra, quiser dizer alguma última coisa, então, para a gente encerrar a conversa essa tarde, agradecendo muito sua presença aqui. Ô, Caio, eu vou para 70 anos. Então, o Brizola tinha uma frase que ele dizia: eu venho de longe. Então, eu venho de longe. Eu quero deixar uma fala para os seus ouvintes, que são jovens, de que não desanimem. Não desanimem, porque a gente pode demorar décadas, a gente pode demorar anos, mas a gente sempre consegue avançar alguma coisa. E eu estou falando isso como um jovem menino que, no final da década de 60, enfrentava essas situações e que a gente só conseguiu respirar um pouco mais aliviado a partir de 1980, com a lei da anistia. Então, nós temos condições de transformar esse quadro que é desastroso da política, nós temos condições de transformar isso. Sobretudo, gente como você, Caio, que está com a juventude, nós precisamos da juventude nesse momento, nós precisamos que essa juventude não desanime, não perca a coragem e que toque em frente, mesmo sabendo que a luta é muito difícil, que é muito árido, que o terreno é muito árido. Tá certo. Fica essa mensagem, então. Muito obrigado, professor. Quem assistiu a gente aqui também, agradeço. Deixem uns comentários aí para a gente continuar a conversa depois. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.